Saudações caríssimos, sintam-se saudade nesta manhã. Meu nome é Leotério Tembe, vosso amigo, não é? E aquele que tem caminhado consigo dia após dia. É mais uma manhã de segunda-feira, são pontualmente 6h22. Estamos aqui para trazer mais uma vez uma palavra, para compartilhar uma palavra de Deus nas nossas vidas, não é? Que Deus nos ajude nesta manhã. Esperamos muito em Deus, pois Deus é a nossa esperança. Oremos. Amado Deus, eu quero te agradecer por este momento tão bom que nos concede. Pedimos a Deus que use desse momento para poder falar, ministrar, agir, operar nas nossas vidas. Que a bênção do alto se manifeste nesse lugar. Para a glória do nome de Jesus, nos oramos e te agradecemos desde já para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que já está aí para me acompanhar. Sinta-se abençoado em nome de Jesus. Vamos para Salmos 23. Salmos bastante conhecido, não é? Mas a palavra de Deus, ela se renova amanhã, pós-manhã. Versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas verdades da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o seu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Esta é a palavra do Senhor, não é? Esta é a palavra do Senhor, bastante abençoado. O Senhor é meu pastor e nada irá me faltar. E nada irá me faltar, não é? O Senhor é meu pastor e nada irá me faltar. Que bom. Nós olhando para esta palavra, nós vamos buscar aquilo que significado e contexto desta palavra. Vamos buscar o significado e contexto dessa palavra. A primeira coisa é, essa palavra mostra o que? Confiança e dependência. Primeiro ele mostra confiança e dependência. Quando você diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então você está mostrando a sua confiança e a sua dependência em Deus. Então você está mostrando a sua confiança aqui. Deus é a sua esperança. Por isso ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então essa frase demonstra o quê? Demonstra uma profunda confiança na divindade, uma profunda confiança em Deus, não é? É uma confiança em Deus, o relacionamento de Deus. Você vai procurando e também mostra o quê? Eu disse primeiro, mostra confiança e dependência, provisão, segurança, proteção, conforto, festa, alegria, amor e eterna presença, não é? É exatamente o que acontece primeiro. Você percebe que aqui mostra confiança e dependência, provisão e segurança, proteção e conforto,
festa, alegria, amor e eterna, não é? E eterna presença do Senhor Deus, não é? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi está a dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é o quê? É uma confiança. Geralmente existem, já ouvi algumas pessoas dizerem, se ele disse nada me faltará, estava a incluir até as próprias lutas, as necessidades, vamos dizer, não vão me faltar lutas, não vão me faltar necessidade, não vão me faltar tudo isso aí. Pronto. É o entendimento de cada um de nós, não é? Mas quando nós olhamos, nós estamos vendo uma pessoa que está a mostrar a confiança em coisas boas e a própria segurança. É exatamente isso. A confiança e a própria segurança de Deus. Que assim que eu decido confiar em Deus, quer dizer que nada irá me faltar. Pois diz, deita-me ao invés de despacho, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer que eu vou me deitar em vez de pasto e o Senhor vai me guiar mansamente em águas tranquilas. Depois ele diz, o Senhor refrigera a minha alma. Coloca a minha alma, refrigera a minha alma e guia-me pelas verdades da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Depois diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me conforta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é? Existe aquela situação, se fores acompanhar a própria história, irás percebendo que existe um momento, se voltar para a história, você irá perceber que existe algum momento na própria vida de Davi, ou existe algum momento na nossa própria vida, que nós caminhamos. Eu ia acompanhando a própria história que está relacionada. Vale da sombra da morte. Então, e acompanhando essa história, como é que a coisa funciona. Aonde Davi, ele vivia no palácio. E naquele palácio, o palácio estava em cima, não é? O palácio estava em cima e em frente do palácio havia aquele jardim, havia um riacho, e a outra coisa, mas também havia um caminho, não é? Havia um caminho que era chamado Vale da Sombra da Morte. Percebe? E no meio daquele caminho, era um caminho que tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito havia um campas. Eram campas, parecia... Estás a ver aquela coisa, tu viveres perto do cemitério, ou atravessa, existe aqueles que vivem perto do cemitério, alguns atravessam no meio do cemitério. E você vai vendo que deste lado são campas, são muitas campas, e o outro lado são... Então você vai atravessando no meio do caminho, onde os dois lados são campas. E em algum momento, para as pessoas que não têm hábito, aquilo assusta, não é? Porque é aquela que se diz a última morada, é o lugar dos mortos, não é? Lugar dos mortos. Quando Jesus ressuscita, quando as mulheres foram para lá, o anjo disse, por que vocês buscam vivo no meio dos mortos? Então, naquele lugar, no cemitério, é 100%, a atmosfera dos mortos, por isso ninguém quer dormir nos mortos, no cemitério, ninguém quer estar lá, não é? Porque é um lugar de sombra de morte. Por isso, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quer dizer que quando você passa pelo cemitério, você está caminhando pelo vale da sombra da morte, porque você é onde você encara a realidade da morte, porque o teu lado direito você verá que todos são mortos ali. Se aquelas campas em que pessoas morreram, foram lançadas lá, e outra para este lado também, são campas em todo o mundo. Então, quando ele diz, ainda que eu andasse, é igual a dizer, ainda que eu atravesse num lugar onde está cheio de pessoas mortas, onde eu vejo, eu estou testemunhando que certamente a morte existe. Porque se você vai para um cemitério, você está testemunhando certamente que a morte existe. Por quê? Por causa daquilo que os seus erros irão te mostrar.
por causa daquilo que tu verás. Aí você vai, ainda que você não acredite que a morte existe, porque existem pessoas que não acreditam que a morte existe porque nunca morreram, não é? Mas aquelas campas vão testemunhar que certamente a morte existe, porque são campas de pessoas que viveram que nem você e que depois morreram, partiram, que já não estão mais mortos. Então, Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me confortam. Eu não sei, em algum momento vivi no campo, não é? Onde havia uma fila de campas. Ainda. E você não há como. O que acontece é que, ainda que você não queira entrar naquela casa, tu vais ter que entrar. Nos nossos bairros, por exemplo, existe algum lugar onde passamos e nós conseguimos ver que isto é um cemitério. É um cemitério. Mas temos que passar. Nós temos que passar, ainda que a gente veja que isso é um cemitério, ainda com medo, ainda com aquele terror, mas temos que atravessar. Temos que atravessar. E sempre que chegamos naquele lugar, a nossa consciência vai mostrar que certamente nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. E aí nós precisamos ser corajosos, precisamos deixar o medo do lado. Por isso Davi está dizendo assim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me conforta. Está dizendo que não vou temer. Ainda que haja uma condição para eu temer, eu não vou temer. Mas a única coisa que me leva a não temer é porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor caminha comigo. Então não vou temer nenhum terror. Percebe? Então, olhando para esta palavra, eu fui pensando, existe aquela situação onde certamente a cada dia você vai presenciando mortes ao seu redor. Existem daquelas famílias que a morte é normal, é uma coisa. Anualmente alguém está a partir. Anualmente as pessoas estão morrendo. E você está naquela família. O que está acontecendo? É mesmo que você estivesse a andar sobre a vale da sombra da morte. É aquela situação de assim que o fulano partir, o que vai ser de mim? Talvez a próxima pessoa para poder partir, talvez seria eu. Não, estando numa família igual a essa, esse é igual a você estar a atravessar a sombra da morte. Por isso Davi diz, ainda que eu andasse, não, se eu estou numa família, estou numa sociedade, onde a cada dia, vamos olhar, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo no nosso país, onde a cada momento você vai recebendo uma informação de que um polícia foi baleado. Um polícia foi brutalmente assassinado. É o que nós acompanhamos. E para o próprio polícia que está vivo, sabe claramente também que está a andar sobre o vale da sombra da morte. O polícia na nossa nação, nesse tempo, sabe que está a andar sobre o vale da sombra da morte, principalmente aqueles que são da UIRS, principalmente aqueles que são da CERNIT. São pessoas, são polícias que sabem que estão carregando a sombra da morte e lhes persegue aonde eles andam. Então isso é igual, é o mesmo você dizer que estou a andar, estou vivo hoje, mas eu estou a andar sobre a sombra da morte, no vale da sombra da morte. O caminho que eu estou caminhando nele é um vale da sombra da morte. Porque a qualquer momento, os polícias sabem claramente que a qualquer momento pode também serem abatidos. Porque não está-se a saber por que os nossos polícias estão sendo mortos. Nós não sabemos. Entendeu? Então, todo polícia sabe claramente que está caminhando sobre o vale da sombra da morte. Então, Davi diz claramente, ainda que eu atravesse esse caminho, onde em todos os lugares onde eu ando, eu vejo pessoas caindo, eu vejo campas, eu estou vendo pessoas caindo, mas ele diz, eu não vou temer mal algum. Eu digo, não vou temer. Então, todo esse recado, eu quero deixar esse recado para todos aqueles que são agentes
da polícia, não é? Uma das coisas que irá vos garantir é confiar em Deus. Vocês precisam manter a vossa confiança em Deus. A vossa arma não irá vos proteger. Esses que moraram todos tinham arma, sabem manejar a arma, mas a vossa arma não irá vos proteger. O que é preciso é que vocês precisam depositar a vossa fé, criar a confiança. A confiança, quando ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, não é? Eu dizia, no princípio, quando eu começava, eu dizia que essa passagem transmite aquilo que se chama a própria confiança. It means that nós precisamos confiar em Deus. Por isso eu dizia, confiança, provisão e segurança, proteção, não é? A maior proteção que você pode ter na face da terra é quando você deixa Deus te proteger. Você deixando Deus te proteger, isso vai gerar maior confiança na sua vida. Só se você quer se você é polícia, você é militar, você pensar que a tua arma, a tua posição vai por isso, você está se enganando. Porque nós estamos presenciando pessoas a serem brutalmente assassinadas, não é? Então Davi, ele diz, ele mostra essa confiança e dependência. Essa frase, não, demonstra uma profunda confiança a Deus. Você precisa confiar em Deus. Se você é um polícia que está me acompanhando, você precisa manter a sua confiança em Deus. Porque todo polícia nessa altura, nesse tempo, estão caminhando sobre o vale da sombra da morte. Mesmo aqueles que não se envolveram em nada, estão todos caminhando sobre a sombra, o vale da sombra da morte. Então precisam pegar a Deus como a vossa confiança. Estão acabando. Talvez você nunca deu crédito que estão acabando. Todas as vezes que você vai a um outro seu colega vítima de assassinato, você tem que saber que você também está a caminhar sobre o vale da sombra da morte. As mesmas pessoas que atingiram, talvez podem vir a atingir a ti. Então, a confiança em Deus, quando você diz, o Senhor é meu pastor, todo polícia, todo agente da PRM precisa deixar de confiar nas suas habilidades. Vocês precisam depositar a vossa fé e a vossa confiança em Deus, tomar a Deus como o vosso Senhor. Como aquele, por isso Davi, o Senhor é meu pastor, pegar a Deus como vosso pastor. Isso vai garantir uma proteção para as vossas vidas. Para as vossas vidas, confiar em Deus, entregar as vossas vidas a Deus, arrepender dos vossos pecados. Vocês pecaram, se vocês precisam se arrepender e depositar, voltarem para Deus, depositarem a vossa fé a Deus, pegar Deus como vosso pastor. Como vosso pastor. Isso vai te trazer, não é? Vai trazer segurança. Porque o que o polícia mais precisa nesse tempo, não é? Mas quem mais precisa de segurança não é o cidadão, não é o civil, é o próprio polícia. Aquele que deveria garantir a proteção é esse que está precisando do quê? Da segurança. Precisa da proteção. Porque todo polícia está a caminhar sobre o vale da sombra da morte. Estão numa situação terrível. Davi dizia, ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não é? Mas a confiança dele estava onde? A confiança dele estava em Deus, não estava nas armas. A confiança do ser humano precisa estar em Deus. Você vê a cada dia, pessoas estão caindo. Pessoas estão caindo. Não, a nossa confiança, a sua confiança, você que está me acompanhando, precisa estar em Deus. Precisa, ainda que eu andasse, você que sabe em que caminho você está a atravessar. Não vou temer mal algum. Então Davi diz, ainda que eu veja os meus amigos morrer, ainda que eu veja os meus colegas, ainda que eu veja um exército, ainda que eu veja pessoas caindo a cada dia, ainda que eu veja os cemitérios lotados a cada dia,
não é? Vendo pessoas caindo a serem enterradas a cada dia. Mas ele diz, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer que a sua presença me consola, não é? A sua palavra me consola. Aleluia. Não vou temer mal algum. Depois ele diz assim, aqui no versículo, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Usa a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade do Senhor, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, olhando para essa passagem, o que Davi está a dizer? Davi está a dizer aqui que, Então, o que ele está a dizer? Ele está a dizer que certamente que a bondade de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus irão me seguir todos os dias da minha vida. Então está dizendo que ao longo da minha vida, a bondade, eu vou ter duas seguranças. Então, vou pegar a bondade de Deus, porque Deus é bom, a bondade de Deus e a própria misericórdia de Deus vão me seguir por longos dias da minha vida. Amém? Então, o que é preciso é que no meio de tudo isso, você precisa pegar Deus como quem? Como aquele que te guia e refrigera a sua alma. Ainda que a coisa seja complicada, você precisa pegar Deus como o seu protetor. Como o seu protetor. Como o seu escudo. Como aquele que te protege. Essa passagem, eu estou mais focado aqui. Eu estou mais focado porque o que está acontecendo, você vai percebendo que a cada dia são pessoas que estão caindo. Quer dizer que eu e você estamos caminhando sobre o vale da sombra da morte. A morte está a atormentar. Estamos vendo pessoas a cada dia caindo. Não vamos ignorar isso. Estamos caminhando sobre o vale da sombra da morte. Mas o que é preciso? Nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Só falarás assim, não temerei mal algum porque estás comigo. Se você pegar Deus como seu Senhor, como aquele que te guia, como aquele que te conduz. E aí você vai dizer, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Não é? E a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É o que você vai fazer. Porque você depositou a sua confiança e a sua dependência em Deus. Todo é o homem que confia no outro homem. Davi, volta a dizer, alguns confiam em cavalos, seus cavalos, alguns confiam em seus carros. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, existem aqueles que confiam nas suas armas. Existem aqueles, hoje eu vou falar muito da política. Será que eles não têm confiança? Eles têm confiança. Eles têm segurança, têm tudo. Mas, mesmo assim, o que está acontecendo, estão caindo a cada dia. E o que é preciso é que o ser humano, independentemente da sua posição, precisa confiar em Deus. Esse é o tempo de todo polícia saber que essas armas que carregam não lhes garantem proteção. Este é o tempo onde o polícia tem que saber que as armas que eles carregam não lhes garantem proteção. Não lhes garante nenhuma proteção. A única proteção que existe é a proteção divina. Quando Deus se agradar de ti, quando a bondade de Deus estiver em si, quando a misericórdia de Deus também estiver na sua vida, aí você vai ter proteção. Mas se você querer confiar nas suas forças, confiar nas suas batalhas, certamente vai cair. Tu vais cair. Por isso muitos estão caindo. Então este tempo, onde principalmente o polícia, entendeu? Está a atravessar o vale da sombra da morte. Está a atravessar o vale da sombra da morte. Este é o tempo onde precisa depositar mais a sua confiança em Deus. Precisa depositar a sua confiança em Deus. Porque muitos estão caindo. Muitos estão caindo. Muitos estão caindo. Então precisa
depositar, deixar a bondade de Deus estar em você, pedir misericórdia de Deus a cada dia. Sabe por quê? Porque você tem família, você tem filhos, você tem pessoas que dependem de si, seus pais. E a única proteção não é viver e dizer, paciência, todos nós vamos morrer. Não. Não diga isso. Pensa a bondade de Deus, pensa a proteção de Deus. Pensa que Deus te proteja. Não vai dizer, eu jurei para isso, eu sei que claro que Jesus disse, aquele que mata a espada, também a espada morrerá. Mas uma coisa, não é viver dizer, é tempo de todo polícia, todo militar, todo agente secreto entregar sua vida a Deus. This is the time. Esse é o tempo de entregar a vossa vida em Deus. Não é tempo de dizer, porque pronto, eu sei que eu jurei. Não. É tempo de depositar a sua vida a Deus e deixar Deus agir e operar sobre você. O que você precisa fazer, caso ao contrário, o mesmo mal que persegue. Porque a Bíblia diz claramente que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho do ladrão. O diabo ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Então é preciso confiar, depositar a sua fé e a sua confiança em Deus e deixar Deus te ajudar. Que Deus te abençoe. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meus amados, nós precisamos orar a favor da nossa polícia, não é? Precisamos orar a favor da nossa polícia. Pedir a Deus misericórdia daquilo que está a acontecer na nossa nação. Você, polícia que está me acompanhando, você precisa entregar a sua vida a Deus, depositar a sua fé e a sua confiança em Deus. Deixar Deus te conduzir. Essa mensagem é para todo polícia, não é? Dois colegas, todos estão acabando. E você precisa dizer, confiar em Deus. Confiar em Deus, deixar Deus tomar conta, proteger-te, guardar-te, permitir com que a bondade de Deus esteja sobre você. A bondade de Deus esteja sobre você e a misericórdia de Deus estiver sobre você. Orando a Deus, pedindo a Deus para poder te proteger. Que Deus proteja o polícia. Que Deus proteja o polícia. Que o polícia seja protegido. Que Deus possa proteger o povo moçambicano. Que Deus possa proteger a todos nós. A todos nós. Que Deus possa nos proteger nesta manhã. Que Deus abençoe a si. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus te guarde. Polícia, que Deus te guarde. Polícia, eu estou dizendo, essa mensagem é para todo polícia. Que Deus te guarde. Eu sou um civil, mas eu estou dizendo, o único que pode te proteger de todos aqueles que estão massacrando a polícia, não é? Somente Deus é que pode te proteger. E Deus, Ele faz a justiça. Só para dizer isso, só para terminar, quando Ele diz assim, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que assim seja para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por este tempo que o Senhor está nos concedendo. Continua nos guardando, continua nos protegendo. Protege a nossa nação, protege toda a nossa nação, nosso governo, em nome do Senhor Jesus. Proteja todas as autoridades que foram levantadas nessa nação. Guarda acima de tudo, todo polícia que são nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, e todos sejam protegidos. E que o temor ao Senhor esteja sobre a vida deles. Tenha misericórdia de todos eles. Que seu nome seja louvado e exaltado para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.